valorizado pela maioria dos evangélicos. Mas não pode ser o nosso caso esse. Nós temos que valorizar a condição de sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdotes. Em nome do Senhor Jesus. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Senhor, eis-nos aqui, que a tua palavra possa trazer aquela alimentação, que ela possa ser aquela alimentação que o teu povo precisa. Que o teu povo seja alertado a respeito do grande privilégio que o Senhor conseguiu. Muito antes, lá da cruz do Calvário, o Senhor preparou tudo para que fôssemos promovidos de escravos, de doulos, a sacerdotes do Altíssimo, reis e sacerdotes. Então, esclarece a nossa mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Esclarece a mente do teu povo, em nome de Jesus, para que o teu povo não incorra no terrível erro de transformar a glória do Senhor em infâmia. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Como disse na abertura desse momento pastoral, nós vamos trabalhar por 7 domingos o capítulo 17 de São João. Aliás, isso é um segundo aspecto, dizer que ele é 17. Nós vamos trabalhar a oração intercessória do Senhor Jesus, a oração sacerdotal do Senhor Jesus. 99% dos evangélicos não valorizam isso. Pouca gente entenda, mesmo aqueles que foram alcançados pelos benefícios da reforma protestante, mesmo aqueles que entendem, parece-me que entendem, parece-nos superficialmente que entendem, mas a grande ênfase, estava uma igreja que se colocava como intermediária. Uma igreja que vendia indulgências. Uma igreja que se colocava na posição de ser realmente aquela ligação, a ponte com Deus, de cada um dos seres humanos. Então, chegou um período, e quem viu aí os filmes, a época das indulgências, é um negócio terrível, que se tornou muito pior do que era antes, no tempo de Israel. É bom você lembrar que Israel sai de uma escravatura, sai de uma tirania debaixo do cetro do Egito. Eles estavam com a pessoalidade, com a personalidade, com tudo que poderia ser questão cognitiva, questão até de atitude, né? Você tem na pessoalidade pensar, sentir, querer. Você tem uma gama de ferramentas que Deus nos dá como seres mais do que inteligentes. Nós somos aquela obra-prima da criação e o inimigo
usa Faraó e todos o esquema, todo o sistema egípcio para deixar aquele povo totalmente deformado. Então, o modelo mental dele estava totalmente alterado. E Deus tem que levantar um homem, e o homem é realmente um tipo do Senhor Jesus, para colocar isso tudo em ordem. Só que essas pessoas, elas estavam tão deformadas que elas não tinham condições de se apresentar diante de Deus. Elas tinham sido tão humilhadas, tão colocadas para baixo, autoestima totalmente desgraçada. Então Deus começa falando, eu tenho que colocar um sistema litúrgico, eu tenho que colocar um sistema que realmente possa ser um canal para que as pessoas se comuniquem comigo. E Moisés era realmente o tipo de Jesus, ele era o que conduzia, mas ele foi orientado por Deus e estabeleceu um sacerdócio a partir do seu irmão Arão. E aí se criou a linhagem sacerdotal segundo a ordem de Arão. No sacerdócio segundo a ordem de Arão, havia turmas, haviam sacerdotes, todos da tribo de Levi. O que se organizou? Olha, as demais tribos vão trabalhar e vão oferecer 10% da receita para sustentar essa tribo que vai se dedicar totalmente ao serviço sacerdotal, ao serviço devocional. Por quê? Vejam bem, gente, entenda bem isso. Esse povo estava deformado, saindo debaixo de um cetro totalmente castrador no sentido psicológico. Então tem que colocar um sacerdócio segundo a ordem de Arão. Então você vai ver no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na leitura dos livros, não somente no Pentateuco, mas você vai ver dentro dos históricos, dos proféticos, dos poéticos, você vai ver que você que vive num tempo como nós vivemos hoje, você acha, nossa, acho que Deus subestimou um pouquinho a inteligência desse povo. Não é que subestimou, é que aquele povo precisava, como diz na linguagem popular, conhecer o caminho das pedras. Então, o sacerdote estava lá. E era tudo o que a gente chama de uma pedagogia lúdica. Aí Deus se manifesta, coloca pedra para os mandamentos, escreve com o dedo. Coisas desse tipo vão sendo colocadas, as vestimentas dos sacerdotes, o tabernáculo, tudo é um conjunto, não dá para a gente trabalhar isso. Só estou trazendo isso na introdução dessa jornada para você entender a transição que Jesus vai fazer para um povo que, em comparação àquele povo, é um povo bem mais solto, mais liberado, né? Então é bom lembrar que o sacerdócio já existia, um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, para esse povo, Deus tem que colocar um sacerdócio totalmente planejadíssimo, né? Se tem redundância ou sei lá, no totalmente com planejadíssimo, mas planejado
nos mínimos detalhes. Você tem uma turma de sacerdote de manhã e uma turma à tarde. Então, o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que ministra diante do altar. Então a pessoa está tão acabada, tão envergonhada, tão arrasada, que ela não tem condição de se apresentar diante de Deus. A gente, só lembrando assim um exemplo, tem muita gente que só sabia mexer com autarquias através de, inclusive Detran, através dos despachantes. Hoje você, direto, através do celular, você faz todos aqueles serviços que eram feitos, o licenciamento. Você já pede várias coisas, está tudo facilitado. Só para você entender, isso é um exemplo para você entender a transição que acontece. Então, os sacerdotes tinham uma turma de manhã e uma turma à tarde. E o sacerdote, ele era escolhido da tribo de Levi sem levar em conta o parentesco com Arão. Mas para ser sumo sacerdote, tinha que ser parente, tinha que ser descendente de Arão. O sacerdote, ele trabalhava nesses turnos de manhã e de tarde, aí você vai ver 2.300 tardes e manhãs, ou seja, eram 2.300 turnos em 1.150 dias. É bom você lembrar disso, para não confundir 2.300 tardes e manhãs com 2.300 anos. Não tem nada a ver. Você que pensou que foi enganado a esse respeito, para com isso. 2.300 tardes e manhãs nada mais são do que 1.150 dias. Então, por quê? Tinha a turma de manhã e de tarde. Então, às vezes, a pessoa, ela não sabia, ela tinha até uma criatividade, mas quem tinha que representá-la, pelo menos na cabeça dela, era o sacerdote. Agora, você vai ver nesse tempo todo que pessoas ousadas, que assumiam não o sacerdote segundo a ordem, eram mais, já assumiam definitivamente o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conversavam com Deus, tinham orações lindas. Você vai ver orações lindas, como Jabes, por exemplo. Tem um livro todo. Jabes, ele rompe, ele não aceita essa intermediação e fala com Deus. E aí, mas esse povo teve que ser conduzido dessa maneira, e esse povo precisava chegar a Deus. E aí chega o tempo no qual o Senhor, ele faz uma promoção. Esse povo está avançado no tempo. Aquilo que havia sido profetizado por Daniel, da evolução, a ciência se multiplicando, as coisas mudando, melhorando, chegou, e aí Jesus vem, na plenitude dos tempos, Jesus vem. Ele começa a mostrar que ele é o sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? Ou o sumo sacerdócio, segundo a ordem de Arão, era aquele que ia uma vez por ano e entrava no Santo dos Santos para fazer. O sacerdote fazia o trabalho por você, mas tinha quem fizesse pelos sacerdotes, porque os sacerdotes eram imperfeitos, limitados, assim como todo ser humano. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava. O sumo sacerdote passava pela pia de bronze, lavava as mãos e os pés e entrava no Santo dos Santos. E o negócio era tão rigoroso
E Deus fazia prevalecer? Não, é uma questão lúdica, é uma questão transitória. O sacerdote, segundo a ordem de Arão, é transitório, mas aqui prevalece sim a minha glória. Mesmo sendo transitório, aquilo não era uma encenação. A ponto de eles entrarem. Qual era a grande mensagem? Era lavar as mãos e os pés novamente? Não. Porque o judeu, o israelita foi sempre adestrado para ser hiper higiênico. Mas ele lavava as mãos e os pés na pia de bronze. Na pia de bronze, ela era polida. Naquele tempo, os espelhos eram de bronze polido. Então, quando ele se debruçava sobre a pia de bronze, ele via a sua imagem. Era isso que o Espírito Santo queria que acontecesse, né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele se debruçava, ali ele se via, olhava no seu rosto e via o eu. A sujeira não estava no pé, a sujeira não estava na mão, a sujeira estava dentro. E se ele entrasse sem fazer esse trabalho, o que acontecia? Lá na sala do trono, ele era fulminado pela glória de Deus. E por uma questão de prevenção, eles já amarravam uma corda no tornozelo do sumo sacerdote. Porque se ele caísse, fosse fulminado, se ele morresse lá dentro, ninguém seria irracional para entrar lá e acontecer o mesmo. Então eles puxavam com a corda e tiravam. Aí você vai, onde está isso na Bíblia? Você não vai ver isso explícito, mas está implícito. E os historiadores contam isso. Então, puxa. E agora? O que você vai aprender com isso tudo? Que cada vez que você se aproxima de Deus, você tem o átrio, e nós falamos ontem, estava aqui no verso, né? Nós devemos florescer no átrio, nos átrios do Senhor. Não é florescer no santo, nem no santo dos santos. Nós florescemos no átrio. Aí, o que você está vendo? Que existe um crescimento, uma aproximação gradativa de Deus. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é isso que Jesus fala aqui, olha só. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então você sai do átrio, vai para o santo, e do santo dos santos para do santo para o santo dos santos. Essa evolução, Jesus veio para fazer isso. Aquilo que você viu nas séries aí, Anás e Caifás, eles eram sumos sacerdotes que administravam o templo de Jerusalém. Eles que ditavam as ordens lá, eles eram os administradores, e Roma os tinha como representantes de todo o sistema judaico. Então, a importância de um sumo sacerdote. Aí você lê lá no início da revelação do Apocalipse, ele nos fez reis e sacerdotes. Quem é que pode fazer um sacerdote? Só um sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, o sacerdote maior. E aí você lê lá em Hebreus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar
no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aí você lembra da pia de bronze com água. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Olha o que Jesus faz. Jesus tira o homem escravo do pecado. O apóstolo São Paulo diz que ele nos transportou do escotos. O que é escotos? Isso é um termo no grego koiné. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a Basileia. Olha aqui, nesse transporte, nessa transição, Jesus faz algo que no sistema araônico era bastante complicado. Então, para ser sumo sacerdote, teria que ser um descendente direto de Arão. Ele teria que atuar em favor dos sacerdotes. Ele era o sacerdote que representava, que intercedia pelos outros sacerdotes. E agora, Jesus faz com que sacerdotes possam entrar aonde? Na sala do trono. Aí você fala, o que isso tem a ver com João 17? Tudo. E nós vamos trabalhar nessas 7 noites de domingo sobre isso, essa jornada. Olha, João 17, que é a oração intercessória, a oração intercessória de Jesus. É o sumo sacerdote falando, olha, eu vou promover esses meninos, essas meninas. Eu vou promover. Eles não tinham nem jeito de se apresentar diante de ti, como aconteceu com aquele publicano que entrou na sinagoga e batia no peito, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí eu vou transformar esse menino num sumo sacerdote. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote, um sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você valoriza isso que Jesus fez? Se valoriza isso? Salmo 4 diz, filhos dos homens, até quando transformareis a minha glória em infâmia? O que está acontecendo por aí? As pessoas, havia todo um rigor, havia toda uma ética no santuário. E hoje, o que virou isso daí? Essa apresentação, lógico, que nós já não temos um sumo sacerdote meramente humano, nós temos um sumo sacerdote que é absolutamente Deus e absolutamente homem. Mas é por causa disso que nós vamos nos apresentar de qualquer jeito diante de Deus. Onde que você atua? Onde que é a sala do trono? Muitas vezes a sala do trono é o seu quartinho de oração. E Jesus diz isso, ele prepara, o sumo sacerdote prepara tanto que diz, quando você quiser uma audiência com o Pai, entra no teu quarto, sozinho, e o teu Pai que te vê em secreto. E veja o trabalho que Jesus teve, porque muita gente parou simplesmente
naquilo que era o pagamento. Eu era escravo porque meu pai me deixou escravo, meu pai Adão, o velho Adão, a velha Eva, me deixou, e agora Jesus me deu liberdade. Não, mas você tem que ler na palavra de Deus, entender a palavra de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aí se glória na igreja por todas as gerações. É muito mais do que quebrar algemas, do que quebrar grilhões. É muito mais do que isso. É você ter realmente ousadia para entrar no Santo dos Santos. Uma vez por ano? Quantas vezes você desejar. Já no Antigo Pacto, Daniel nem estava aí para sacerdote, sumo sacerdote. Ele orava quantas vezes? 3 vezes ao dia. Quantas vezes você ora? Você pode orar 800 vezes por dia. A ponto de Paulo dizer: orai sem cessar. Quem que abriu esse caminho? O nosso sumo sacerdote. Você está exercendo o seu sacerdócio? Então você vai se debruçar sobre esse capítulo 17 de João e ler de uma maneira muito objetiva, mas reflexiva, para entender que Ele preparou o caminho para que você pudesse ter audiências e mais audiências com o Pai Celestial. Amém? Vai aproveitar? Então vamos ficar em pé, vamos cantar? Eleita sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a eleita sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Seu nome sobre todas as nações. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Seu nome sobre todas as nações. Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos a eleita sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus,
tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Glória a Deus. Essa distância com Deus, com o Pai Celestial, não está sendo vista com bons olhos pelo sumo sacerdote. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que está acontecendo? Um cristianismo tão superficial, é tão superficial que as pessoas se conformam em simplesmente ter a bênção e não conseguir o Pai das bênçãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A pessoa quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Jesus prepara o caminho. Jesus prepara o caminho e a gente vai passando pela vida sem viver. E às vezes começa a olhar e parece que querem trazer de volta aquele sacerdócio lá, onde uma pessoa... Eu não tenho prazer, gente, eu não estou lançando em rosto, não. Mas tudo que acontece comigo pode acontecer com você. Uma vez tentaram tirar, olha, assim, um ciúme de Moisés. Foi tirado do poder que estava sobre Moisés e foi colocado sobre 70. E 70 começaram a profetizar. Aí foram mexer com os brios de Moisés e falaram: todo mundo está profetizando, aí você que é o profeta. E ele respondeu o quê? Oxalá em Israel todos fossem profetas. Veja que autoridade Deus dá. Se apresente diante de mim. Se apresente. O meu filho já fez tudo para você poder, lá no seu quarto, na sua igreja, no seu trabalho, ter audiências e mais audiências comigo. Você lendo o capítulo 17 do Evangelho segundo São João, você vai entender como é que Cristo aplanou o caminho, abriu e aplanou o caminho. Há um cântico antigo que nós cantávamos no Brado de Júbilo que dizia: foi Deus quem abriu o caminho para os céus. Então, que você, a partir dessa jornada, se torne muito mais íntimo com Deus. Prepare-se, vem aí outras mensagens, tesouros e mais tesouros. Se debruce sobre João 17 e você vai ver tesouros e mais tesouros na oração sacerdotal de Jesus, na oração intercessória. Ele vai explicar tudo aquilo que alguns dias atrás ele explicou através da nossa mensagem. O mundo não rejeita. Ele diz nessa oração, não podemos adiantar muito, mas ele diz: eles não são do mundo como eu não sou do mundo, ó Pai. Ele prepara o caminho para a gente falar com o Pai. Ele faz uma apresentação de cada um de nós nesse capítulo 17. Para quê? Para a gente possa falar com o Pai tranquilamente.
sempre uma coisa deturpada aconteceu no meio do pseudo-cristianismo, né? O pai, aquele homem, cara fechada, barba branca, com ara inflexível, menor erro, dá uma de cima para baixo e achado. Jesus, aquele homem, olhos azuis, cabelos encaracolados, e o Espírito Santo uma pomba. Olha a besteira que fizeram. Não. Quando você olha, se a essência de Deus é amor, Deus é amor, o Pai é amor. Exercite isso. Passe a ver o Pai, aquele Pai bonito. Ao invés de entrar nesse caminho dessa tradição tola que passaram para muitos de nós, né? Do Pai, o homem de cara fechada. Entre pelo caminho, então leia a parábola, repetidas vezes a parábola do filho pródigo. O pai que nunca deixou de considerar aquele menino seu filho. Esse meu filho estava morto. É isso que Deus quer, que Jesus quer. Quer que você aprenda a orar. Assim, numa conversa, num diálogo. Não é como monólogo. Então, comece essa jornada já exercitando isso. Fale com o Senhor. Grande Pai Celestial, em nome de Jesus, nós não recebemos o espírito de covardia, não recebemos o espírito de medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Nós temos o livre acesso a Ti, ó Pai Celestial. Muito obrigado por isso tudo, Senhor. Não precisamos ser representados pelos sacerdotes segundo a ordem de Arão, mas agora nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio eterno. Esse sumo sacerdote nos tornou sacerdotes e nós podemos falar contigo. Isso é muito bom, ó Pai Celestial. A nossa voz não é um mero som físico medido por decibéis, mas a nossa palavra alcança o trono da Tua misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Nós Te louvamos por aquilo que aconteceu na Reforma Protestante, que foi realmente a grande constatação do sacerdócio universal dos crentes. Que o Teu povo entenda isso, Senhor. Que o Teu povo entenda, que o Teu povo ore mais, que o Teu povo se aproxime mais de Ti, ó Pai Celestial. Em nome de Jesus, ninguém vai a Ti se não for pelo Teu Filho Jesus Cristo, e Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele nos leva a Ti, ó Pai Celestial, e nós somos recebidos por Ti. Nós oramos na intercessão e na inspiração do Espírito Santo, em nome de Jesus, e somos recebidos por Ti, ó Pai Celestial. Muito obrigado por esse grande privilégio, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Vamos para o nosso momento conclusivo.